E aí, vamos dar uma continuidade no vídeo que teve na parte da manhã? Eu falei de manhã que o preço poderia buscar 50% desse candle aqui, ó. Porque a gente estava operando nesse momento aqui, ó. Tava acontecendo isso daqui, ó. No momento que a gente estava falando. E aonde o preço foi buscar 50%, né? De um fundo. Quem viu a aula anterior vai saber o que aconteceu aqui. E eu ainda falei, brincando, que possivelmente o preço poderia, claro que ele poderia, fazer a sua continuidade do movimento. O que seria a sua continuidade do movimento? Você concorda ou discorda que aqui ele foi lateralizado, houve a sua manipulação, seu rompimento aqui embaixo, o seu reteste em uma região de Fibonacci, que foi a minha entrada, que eu falei com vocês, a busca de um possível alvo e a sua manipulação, olha só, eu falei isso também, e que ele poderia buscar até 50% da região ou dentro dessa região aqui, ó, que eu ainda desenhei. Podem assistir o vídeo anterior que ela vai estar lá. Teve gente que fez isso aqui, ó, tá? Aceitando 3, que a saída seria onde? A gente marcou isso aqui junto. E aceitando 5, tá aí a operação. A gente também marcou isso daqui junto, que eu brinquei falando que o preço poderia buscar uma região mais embaixo. E a gente marcou isso daqui também junto, e eu também brinquei falando que o preço poderia buscar uma região mais embaixo. Tava explícito que iria buscar? Não. Mas mesmo assim teve gente que acreditou no setup, que o setup ele é o quê? Ele é um ranger se criado, que busca pelo menos 50%, ou faz a sua captura aqui em cima, para ele poder descer, ou para ele poder subir. Tá aí, ó. Explicitamente. Deixa eu voltar aqui algumas coisas. Deixa eu voltar mais, porque isso aqui vocês já entenderam. Só que existe outro setup aqui dentro. Você concorda ou discorda que isso daqui foi como se fosse um trade de livro? Não é ensinado em livro didático? Dessa forma aqui? Não é ensinado em livro didático dessa forma? E quando o preço bate em uma região importante, a gente não efetua uma venda com um alvo no fundo, ou com um alvo no fundo mais provável, ou com um alvo no fundo da liquidez? Pode se estender até aqui? Pode, mas você acha que 6 não é muito? Vamos aceitar 5? Olha aí. Quase a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Posso colocar uma Fibonacci? Posso colocar uma Fibonacci. Você que vai mandar. Essa é a questão. Olha só a Fibonacci. Aonde que ela seria? Ó, aonde que o preço foi trabalhar? 705. Qual que é a região de ouro que eu gosto de trabalhar? Então, a Fibonacci ela vai te dar uma orientação, entendeu? Olha aqui o order block que foi marcado. Você poderia pregoar uma ordem de venda aqui, colocar o seu stop aqui atrás, o alvo no fundo ou no fundo, mais provável. Olha só. Vamos aceitar 5? Precisa mais do que isso? Não precisa. Só que o preço não buscou a região de ouro. Igual aconteceu aqui no passado. Eu tô ficando rouquinho porque eu tô gripando. Não acredito que eu tô gripando. E aí o preço buscou aqui, ó. A mesma coisa que fez aqui no passado. Literalmente a mesma coisa. Nada de novo, nada de novo. Porque se este candle aqui, ó, faz o seu rompimento anterior aqui, ó, que foi o candle de 1 hora da manhã, qual que é a probabilidade desse próximo candle aqui, após o fechamento desse das 5 continuar o seu movimento? 50%. 50% de chance dele continuar e 50% de chance dele subir. Só que aí existe aquela incógnita. O certo é ele continuar. O certo é ele continuar. E mesmo assim, ele não continua, porque ele dá esse candle de 9 horas aqui, ó, um candle altista, digamos assim, um candle corretivo, digamos assim, né? E aí, o que que acontece? Uma parada interessantíssima. Lembra que eu brinco sempre do falso rompimento e rompimento verdadeiro, falando que, independente do preço, ele tem que fazer aquele movimento? Ele tem que fazer. É como se fosse um gale.
Imagina como se fosse um galho. Você vende nessa venda, você vende nessa vela, acreditando que ela será uma vela baixista, só que ela dá loss. Aí você vende a próxima, acreditando que ela vai ser uma vela baixista. E aí ela dá win, e aí você para de executar com galho. É ou não é? É. E aí? É a mesma probabilidade do CRT. É a mesma probabilidade do galho. Mesma probabilidade. Então quer dizer que a gente tem regiões de venda aqui em cima, que é ensinado assim no CRT pra gente. Que o certo é entrar aqui. Mas muitas das vezes a entrada vai acontecer na abertura da vela de 9 horas, porque o preço vai continuar. Ele vai querer fazer o seu caminho já. Só que existem oportunidades que o preço pode fazer o seu regresso, fazer o seu reteste em um prêmio, um desconto de alguma coisa, de uma região. Deixa eu apagar isso daqui agora, que isso daqui já ficou gravado, já ficou explícito, vocês viram. E é isso. Olha só, a gente tem essa região aqui para o preço trabalhar, correto? Correto. O preço, ele automaticamente, deixa eu pegar aqui a ferramenta, ele trabalha dentro de uma estrutura acima de 50%. Aqui a gente não tem um fair value gap, e bem aqui, ó, olha aqui, ó, esse fundo que eu acabei de acabar de puxar aqui, ó, acabei de acabar de puxar, olha o que é que eu falei. Esse fundo aqui, ó, que eu deixei marcado na parte da manhã. E eu brinquei falando, o preço pode sim fazer um pullback aqui e brincar lá embaixo. Pode. Da mesma forma que ele pode vir brincar aqui ó, e fazer isso daqui, só que ele não quis. Ele quis fazer o quê? Ó. E ele te mostra. Como que ele vai te mostrar? Em nenhum momento ele houve rompimento verdadeiro. Ele houve rompimento com o corpo. Ele houve apenas rompimento com o pavio. O pavio faz o dano, o corpo te conta a narrativa. Se o corpo tá te contando que possivelmente o próximo candle pode ser um falso rompimento porque o corpo não rompeu uma região, que região seria essa? A região do pullback do fundo. Isso aqui é um pullback de fundo. Temos aqui, ó, um order block. Aqui. Que no caso não seria um order block, seria um breaker block, né? Que a galera gosta de chamar assim. Não é ensinado isso aqui? Ganhando 3. Não é ensinado isso aqui? Quando acontece uma região de breaker próximo de um topo, o preço não pode fazer isso? Pode. Aí, ó. Setup de livro. Eu cantei essa pedra na parte do vídeo de manhã, no vídeo anterior a esse. As, todas as pedras que eu cantei literalmente foi acontecendo. Eu quero ver quando dá loss. Literalmente. Eu quero ver até o ponto que eu falo assim, não, aqui eu tomei esse loss aqui, eu passei esse loss. Literalmente, eu quero ver isso. Eu quero ver o nível que eu consigo até levar isso. Porque assim, ó, o que aconteceu hoje, provavelmente vai acontecer amanhã novamente. Vai acontecer depois de amanhã, vai acontecer na segunda, vai acontecer na terça, vai acontecer na quarta, vai acontecer na quinta, vai acontecer na sexta. De segunda a sexta, você tem 5 possibilidades. Só que dentro dessas 5 possibilidades de dias, você tem de 3 a 4 ou até mesmo 5 operações. Você que vai escolher, você que vai decidir dentro de uma probabilidade. Tudo dentro de uma probabilidade. Você sabe que o preço, ó, ele tá fazendo mais um rompimento aqui, ele já veio de um rompimento. Você já viu que ele fez o Turtle Soup aqui, ó, que eu te ajudei a marcar na parte da manhã e falei brincando que o preço poderia voltar até 50%, que é desse movimento aqui, o preço volta a 50%, o preço faz outro turtle soup, e olha só, dentro da região, te mostrando novamente aquela probabilidade do rompimento verdadeiro e do falso rompimento. Vocês não vão esquecer isso, pelo amor de Deus, rompimento verdadeiro e falso rompimento. Não esqueçam isso, tá? Não esqueçam. Anota, cola na parede e escreve assim, ó. O que é um rompimento verdadeiro? É quando rompe com o corpo do candle, o corpo da vela. O que é um rompimento falso? É uma vela que rompe com um pavio. Então isso quer dizer que o próximo candle tende a ser um candle contrário à tendência que está se formando. E quando é um candle que rompe a região, isso quer dizer que o candle pode ser a favor da tendência que está se formando. Ó, Cartson passou aqui dentro de casa. Não sei se vai dar pra escutar aí essas parafernálias que acontecem de vez em quando, mas vocês que lute. Vai ter muito vídeo, então não vai ter como ter dúvida, né? Sobre alguns pontos. Aí depois é você que vai decidir. É quem tá entre o PC e a cadeira que vai tomar a decisão final. Independente. Vocês estão ligados sobre isso. E aí aqui, ó, a gente tem duas possibilidades. Aceitar o risco do breaker block desse pullback, digamos assim, colocar o nosso stop aqui atrás e aceitar 3 para 1, ou a gente pode esperar o preço andar e fazer o seu cyst. O que seria o seu cyst?
isso daqui, ó. E aí você pode estar aceitando o seu stop atrás desse pavio e você poderia estar aceitando 3 para 1. Sua ordem seria batida no momento da abertura deste candle aqui, ó. Independente do rompimento verdadeiro ou do rompimento falso. Porque o seu CISD, ele é de 1 a 2 candles anteriores. É você que vai decidir. Só que aí entra aquela questão. O que marcar? Como marcar? Quando marcar? Isso daí é só você que vai decidir. Não tem como a gente literalmente prever. Se você for fielmente na teoria do falso rompimento e do rompimento verdadeiro, você já teria pegado ela aqui, ó. Na abertura desse candle anterior após esse candle de martelo aqui, ó. Opa. Na abertura, no fechamento desse candle de martelo aqui, ó, em cima de uma região extremamente forte que mostrou rompimentos falsos anteriores e o próximo rompeu a simetria do anterior. Rompeu ou não rompeu? Olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom bem lá próximo, porque eu acho que isso aqui tá ficando longe, tá? Me desculpem se ficar longe. Mas eu consigo ter essa visualização daquela distância, entendeu? E vocês também têm que ter, porque olha aqui, ó. Que informação que você tem quando você tá com um gráfico achatado na testa? Você não tem informação nenhuma. Pode achatar? Pode. Mas eu não me sinto confortável em estar fazendo isso e até ensinando, eu não me sinto confortável. Vocês vão ter que dar uma lutadinha aí. Mas faz esse esforço. O seu CISD, ele é de 1 candle a 2 candles anteriores à tendência. Você vai escolher, você vai decidir. E se você for um guri esperto, você vai operar um padrão de candle específico junto, que no caso seria um martelo. Você pode perceber que a maioria das vezes vai dar um padrão de candlestick. É onde os padrões de candlestick funcionam. Em regiões de oferta e demanda, em regiões de topos e fundos, em regiões de fair value gaps, em regiões de order blocks, em regiões de breaker blocks em cima de média móvel, em cruzamento de MACD, em cruzamento de histograma de MACD, em RSI e por assim vai. Não existe operar padrão de candle isolado. É tudo uma técnica só. É tudo uma técnica só. Você vai decidir qual técnica você vai executar e qual dessas técnicas que você vai executar tem a maior probabilidade dentro de uma gestão de risco e dentro de um estudo que você já fez no seu passado para você tentar projetar o seu futuro. Ó, que não sabemos, realmente. Eu executei essa venda aqui? Não, não executei. Mas se eu tivesse que executá-la, eu executaria ela aqui. Ou eu faria igual eu sempre vou falar para vocês. Vou traçar a Fibonacci, vou fechar o meu olho, vou colocar na 79, vou colocar o meu stop atrás do topo do fundo e vou colocar o meu alvo na 27. E se o preço trabalhar, bem, se não trabalhar, beleza, amanhã é outro dia. Por que que amanhã é outro dia? Porque eu já vim de um win aqui atrás, no caso dois, né? E 1,5 aqui, ó, subindo. E aí? Eis a questão. Você que vai mandar o que que você vai fazer? Você se sente confortável em pegar aqui na 705 e colocar o stop aqui no 88? Você pode estar fazendo isso também. Ganhando 5 ou com um alvo na menos 27. Você que manda. O preço pode ter, ó, beijado na taxa e não entrado. Você iria estar chupando um dedaço. E se você fosse um guri esperto que estivesse na frente do PC, entre o PC e a cadeira, você ia observar que você tem isso daqui e isso daqui. E você pode sim bater uma ordem no dedo após o fechamento de ambos os dois. Porque uma região anterior já foi, digamos assim, testada. Ai, Samuel, mas a gente tá nos 15. Geralmente a gente não faz isso no 5? Sim. Olha lá como que o 5 se comportou. Olha aqui. No 5 fica um pouco até mais claro. Deixa eu apagar essa ferramenta. Olha o que que os 5 minutos fez. Você poderia estar executando a sua venda aqui no fechamento desse candle com seu alvo para ganhar 3 ou 5. Olha onde você sairia com 5 e olha onde você sairia com 3.
O preço reagiu? Será que o preço vai reagir sempre em regiões? Olha o TradingView bugando. Olha aqui. Foi rompimento verdadeiro? Não foi. O corpo não rompeu toda a região. Que toda região seria essa daqui, ó? Então isso aqui já mostraria para você que seria uma possível saída de operação. E aí o preço não sobe. Por que que ele não sobe? Aí entrou fatores externos do dia de hoje, com comunicados e expectativas de preço. Vocês também têm que estar de olho nas notícias. De verdade. Por que que é bom estar de olho nas notícias? Porque dependendo da notícia, você não precisa nem de muita análise. Você só precisa entender o que que os caras maiores que comandam o mercado querem fazer. Eles estão com medo? Eles estão pessimistas? Eles estão otimistas? Eles estão o quê? E isso é facilmente legível, digamos assim. Você lê em notícias, você entra no Google, notícias Forex hoje, referente ao GBP/USD, joga no chat GPT, joga no Gemini, pede para puxar histórico de mercado assim, o que que aconteceu hoje? Você vai entender o que eu tô te falando. E é previsível esses movimentos, então você já tem o preço trabalhando em uma região. E aí você descobre que tem notícia a seu favor para você poder operar a favor dela. É venda. Ai, mas Samuel, eu quero operar só o cru do CRT. Beleza. Olha aqui, ó. O cru do CRT. Ó, 50% venda. Tá aí, ó. Venda. Esse é o cru do CRT. Na aula, na parte da manhã, eu fui mais. Como é que eu posso explicar? Eu fui mais didático, referente a como seria essa operação. E ela aconteceu, ó. Tá aí, ó. Já, se você estivesse operando desde o dia que eu lancei o primeiro vídeo, alguns já teriam lucro. Vai depender de vocês, porque assim, eu não quero trazer resultados para poder, digamos, criar uma ficção. Eu quero que vocês fazem e comprovem com os próprios olhos de vocês. Porque aí vai ser lindo. Porque a validação de vocês vai ser o necessário para essa baguncinha nossa aqui dar certo. E vocês vão ver o que eu tô falando isso futuramente. Qual a expectativa aqui agora? O que que o preço está fazendo? Vamos colocar em 4 horas para a gente tentar adivinhar o que que vai acontecer amanhã? Vamos. Olha só o que que o preço está fazendo em 4 horas. Ele pode trabalhar em 50% desse candle aqui? Esse candle aqui, ó. Ele pode trabalhar em 50% agora desse candle? Pode, porque ele criou seu novo range. E olha aqui, ele já não fez um turtle soupzinho aqui? Já tem gente comprado, tá? Tá? Já tem gente comprado, tá? Já tem gente comprado aqui, ó. Dessa forma, tá? Por conta disso daqui, ó. Ó, já tem gente comprado aqui. E temos esse order block aqui, ó. Entendeu? O preço tentou reagir em cima dele, não teve força ainda. Pode trabalhar um pouco mais embaixo? Pode. O preço pode reagir, então, em 50% dessa região aqui? Pode. Ele pode fazer o mesmo movimento deste daqui, ó, porque seria o curso correto dele. Só que você tem que lembrar que ele está em região de fundo. Em região de fundo, ele pode fazer o que ele quiser. Ainda mais após essa manipulação aqui que ele fez, ó. Porque isso aqui seria um turtle soup do time maior também. E aí vai Turtle Soup em cima de Turtle Soup, atrás de Turtle Soup, digamos assim, na teoria. Vamos olhar um dia? O que que um dia tá fazendo? Olha só. O preço está extremamente lateral. Olha só. Ele está acumulando ordens tanto abaixo quanto acima. E você? Espera que o preço faz o quê? Vamos voltar então para nossos 4 horas e vamos ver se ele pode reagir aqui, ó. Vai ter gente fazendo isso. Já tem, né, no caso. Vamos colocar em 15. A gente já entendeu que o preço ele possivelmente pode ser altista até 50% dessa região. Vamos já deixar a nossa marcação marcada? Ó, nossa marcação marcada. Hoje eu tô cheio das gírias boas. Só coisa boa. Ó, candle de 21 a gente não marca.
Candle de 1 hora a gente marca C1. Candle de 5 a gente marca o nosso C2. E o candle de 9 a gente marca como nosso C3. E essa hora de 13 horas a gente marca como dois menuzinhos. Porque até aqui a gente já tem que ter parado de operar. Não é possível que a gente vai tardar até as 17. Não é possível. Opa, não clicou, vocês viram? 17, ó. E vamos esperar Asia Range. Vamos esperar Asia Range trabalhar. Ela fez a sua abertura aqui agora. Eu espero que ela trabalhe um pouco legal. Se ela fizer um movimento de lateralização assim, vocês sabem que vocês podem. A lateralização que eu falo assim, ó. Assim, ou assim, ou assim. Assim não, tá? Assim não. Isso aqui não foi uma lateralização, tá? O preço ele tem que fazer como se fosse um caixãozinho. Ele fez um caixãozinho, tá um pouco lateralizado, entendeu? Eis a questão. Se ele fizer um caixãozinho aqui, vocês já sabem o que possivelmente vocês podem fazer, que é a sua expansão de uma ou duas vezes até três e uma, duas, até três para baixo, né? Só que a gente vai esperar o quê? Londres manipular. E a gente vai observar. Se Londres manipular um fundo ou um topo de Ásia, é um movimento falso para depois dar um movimento verdadeiro. Então, suponhamos, vamos só supor, isso aqui é só uma suposição, tá? Não é movimento real. Eu quero colocar isso aqui na cabeça de vocês. É um risco. Diversas pessoas vão ter essa mesma análise e diversas pessoas não vão ter essa mesma análise. E aí? Aqui o preço tem duas possibilidades: ou manipular para cima ou manipular para baixo. Se ele manipular para cima, o que você vai fazer? Se ele manipular para baixo, o que você vai fazer? Essa é a questão, porque bem aqui, ó, o preço já está fazendo um possível movimento que ele pode dar uma compra e continuar o seu movimento. Da mesma forma que ele pode varar aqui e capturar essa liquidez que ele criou aqui. Porque bem aqui, ó, é 50% junto com um fundo anterior. Que a gente tem então aqui um breaker block. Só que olha o tamanho desse liquidity void que ele deixou aqui, ó. Ó, foi reto. Então o preço tem que corrigir pelo menos 50%. Ele vai corrigir 50%? Só ele dirá. Mas em didática, no pega pra capar no livro, na didática pura e bruta, é até 50%. Vou até deixar isso aqui marcado, porque eu devo acordar e já tá rolando na operação já. Vou deixar marcado até aqui, que é a nossa C1, que eu analisei antes da C1. Vocês perceberam também que quando eu tô analisando, eu sempre vou trabalhar com as linhas até a vela, até a abertura ou fechamento da próxima vela, porque não precisa necessariamente poluir o seu gráfico visualmente na frente, tá vendo? Fica feio o meu gráfico, tem hora? Fica feio, mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma breve aula, uma breve encucada que eu quero colocar na cabeça de vocês, porque a possibilidade é você quem cria. Agora, se o mercado vai respeitar ou não, aí já é outros 500. Aí você entra com seu gerenciamento de risco, que é o que vai fazer você ser lucrativo. Não adianta. Existem milhares de setups. Todo setup é lucrativo. Só que o que vai fazer ele ser lucrativo ou não é o seu gerenciamento de risco. Se tem um gerenciamento de risco de 3 para um, beleza. Você tem um gerenciamento de risco de 5 para um, beleza. Tu tem um gerenciamento de risco de 10 para um, beleza. De quantas operações você precisa errar e quantas operações você precisa acertar para você não sair no 0 a 0, para você sair um pouco positivo. Essa é a questão. Se você optar por ter 10 operações, você vai ter uma grande revelação, porque 10 operações te conta muito. E eu acho que a gente já fez mais de 10, né? Literalmente, as 10 foram o mesmo jeito. Não teve vídeo repetido no canal. E teve dia que foi dia, um dia atrás do outro, igual essa sequência que eu estou fazendo aqui, ó. É literalmente.
Isso é o que eu faria. E isso é o que eu faço na maioria das vezes, quando o meu racional bate com o que eu quero que o preço faça. Porque assim, é você que decide. Vou tornar a falar de novo. É você que decide. Você decide o quê? Clicar. Você decide clicar. Então você assume um risco. Você vai colocar o seu stop, você vai colocar o seu take e você vai saber aonde você entrar dentro de um risco. Se você errar 10, dessas 10, quantas você acertou dentro do gerenciamento? Foi de 3 ou foi de 5? E aí? Por favor, prestem bastante atenção nesses vídeos que eu estou lançando. Porque se vocês não conseguirem me mostrar resultado com isso aqui, velho, algo de errado não tá certo. De verdade. Porque tem nego cobrando horrores pra ensinar isso aqui, tá? Tem nego cobrando horrores. E a aula é isso, tá? Desculpa por minha voz estar um pouquinho assim, rouca, ou eu fungando demais, mas eu acho que eu estou gripando. Boa noite, tchau, tchau.